Todos estão aqui, firmes na fé. Então vamos, pega aí a sua Bíblia. Vamos para a carta do apóstolo Paulo para a igreja da Galáxia, os Gálatas, capítulo de número 1. O versículo é o versículo de número 10 ao versículo 17. Vamos ler esse texto. Quero cumprimentar os abençoados, as abençoadas que estão pelas rádios, aplicativos, Facebook, YouTube, WhatsApp. Você que vai nos acompanhar em outros horários, né? Em outros dias, pela manhã, pela madrugada. Não importa. É importante que você vai estar ligado aí com essas verdades de Deus que chegou até a tua vida. Amém? Gálatas capítulo de número 1, versos 10 ao 17. Porventura procuro eu agora a favor dos homens ou a favor de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque eu viste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve, 16, revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei nem carne, nem sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Põe ali no versículo 16. Revelar, Paulo disse, Deus revelou Jesus a Paulo, para que Paulo pregasse entre os gentios. Paulo, pregador aos gentios. Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus, como é bom poder, é um privilégio, é uma honra. Tem gente que fica falando para plateias, qualquer tipo de plateia, mas eu tenho a honra de falar para a tua igreja, Senhor. Isto não é para qualquer um, só para aqueles que o Senhor confiou o evangelho. E eu não tenho nenhuma dúvida, meu Deus, que o Senhor a mim me confiou, porque o Senhor sabe como eu era. Paulo disse, como ele era, o histórico, antigo, o Senhor também sabe o meu histórico. Meu Deus, obrigado poder o Senhor usar a minha vida para ajudar pessoas. Espero que hoje eu também possa ajudar pessoas a se reencontrar com a luz, com a paz, com o maravilhoso, com o conselheiro, com o Deus forte, com o Pai da eternidade, com o príncipe da paz. Meu Deus, fala através de minha vida. Não precisamos, Senhor, de nenhuma línguas estranhas e nenhuma profecia da carne para te ouvir. O Senhor fala
cuidadosamente, minuciosamente, através da sua palavra. E eu estou aqui, Deus, para ser fiel à sua palavra. E eu sendo fiel à sua palavra, eu estou sendo fiel a ti, ao chamado de Deus para mim. Transforma, cura, faz milagre. Eu sei que o Senhor quer fazer isso. Eu sei que é a tua vontade realizar coisas para que tu, Senhor, seja glorificado na terra, para que todos saibam que foi a mão do Senhor quem fez, e reconheça: Jesus está no nosso meio. Oramos em nome desse Cristo maravilhoso, desse conselheiro forte, Deus, e dizemos amém, dizemos amém, dizemos amém, dizemos amém, dizemos amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão abençoado. Obrigado a todos os santos cooperadores desta obra, né? A obra é feita pelos cooperadores. Eu estou aqui com um esboço. Primeira pergunta é essa: por que Paulo é o apóstolo dos gentios? Paulo é chamado de apóstolo dos gentios porque a porção principal do seu ministério apostólico teve a ver com a pregação do evangelho aos povos não judeus, conforme o chamado do Senhor. Ele foi o maior missionário da igreja cristã em sua primeira década, nas primeiras décadas, estando diretamente envolvido com a expansão do evangelho por todo o mundo greco-romano. Sabe o que é greco-romano? É uma fusão entre gregos e romanos. Foi aonde Paulo pregou. Então, Paulo era um judeu, nascido em Tarso, que possuía cidadania romana. Ele foi educado com um fariseu zeloso chamado Gamaliel, e dedicou parte da sua vida perseguindo os cristãos, os seguidores de Cristo. Mas o Senhor tinha um outro plano para o apóstolo Paulo. De perseguidor, ele foi transformado em perseguido por amor a Cristo durante o seu ministério como apóstolo dos gentios. Então, é fácil entender como foi o próprio Deus quem escolheu Paulo para ser apóstolo e enviado às pessoas fora de Israel. Você leu comigo lá em Mateus 10, versículo 6, irmão, pode até por lá, né? 5, né? Mateus 5, você vê Jesus falando assim: a estes 12, Jesus dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentis, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus encontra com os 12 discípulos, está ali Pedro, Tiago, João, todos os 12, até Judas, e ele passa essa instrução para que eles não fossem pregar aos gentios. Isso nós conversamos a semana passada, né? A palavra apóstolo tem origem na palavra grega que significa enviado ou mensageiro. A palavra apóstolo não é semideus, não é a segunda pessoa da Trindade, não é a terceira pessoa da Trindade, porque se acha que os apóstolos de hoje, né, são a terceira pessoa, a quarta pessoa da Trindade, né? E não é. A palavra apóstolo do original grega significa enviado ou mensageiro. Quando você lê apóstolo, então é alguém que foi enviado como mensageiro, mas enfatiza a autoridade de quem envia. Então, os apóstolos de Cristo não agia sob sua própria autoridade, mas agia sob a autoridade e a influência do Senhor que os comissionou.
quando Jesus fala, vai e prega, isso aí está em Mateus. Se você ver depois, para frente, para baixo, passa aí. Procurar, de preferência, à medida que seguir pregar e estar próximo ao reino de Deus, falando para os discípulos dele, né? Curar os enfermos, ressuscitar os mortos. Então, para fazer isso, tinha que estar com a autoridade do Cristo. Então, Jesus falou, você vai, mas vocês vão porque vocês vão fazer isso porque eu estou enviando vocês. Então, vocês que estão sendo enviados por mim, vocês têm a minha autoridade. Vocês têm o meu poder de fazer coisas. Então, Paulo não fazia parte do grupo dos 12 apóstolos de Jesus. Você não vê, bota lá no versículo 1, irmão. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidade. Ora, o nome dos 12 é Simão, por sobrenome Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, João e seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariote, quem foi que o traiu. Então, você não vê o apóstolo Paulo Oliveira? Alguém leu o nome dele ali? Não. Então, Paulo não fazia parte do grupo dos 12 apóstolos de Jesus. Ele não acompanhou de perto o ministério terreno de Jesus Cristo. No entanto, ele foi chamado e comissionado pelo Cristo ressuscitado para ser o seu apóstolo fora do tempo. Ele disse aqui em 1 de Coríntios 15, 1 de Coríntios 15, versículo de número 1 de Coríntios 15, 6, 7 e 8. Olha o que ele disse. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma vez só, falando que Cristo apareceu para mais de 500 irmãos, dos quais, depois que ele morreu, né? Dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E final, depois de todos, foi visto também como por um nascido fora de tempo. Então Paulo diz que Cristo apareceu para ele. Ele não foi um dos 12, mas Cristo o chamou num chamamento especial e individual. Quando ele separa os 12, ele separa o grupo, e quando ele fala com Paulo, ele já fala como Cristo ressuscitado. Ele não chama Paulo como Jesus de Nazaré. Você não vê lá em Mateus, que você leu, Jesus, ele fala assim, vai lá, prega, cura os enfermos, faz isso, faz aquilo. Você não vê no chamado de Paulo, Jesus falando para ele fazer isso. Você não vê, mas vê para esses aí, para os 12, para eles fazer, cura os enfermos, faça. Paulo fez muitas curas, muitos milagres Paulo realizou em nome do Senhor, mas Jesus não falou para ele isto. Mas como ele era dotado de uma unção poderosa, quem é cheio da unção de Deus, Deus cura através dessa pessoa. Deus faz milagre através dessa pessoa. Então você viu comigo que Paulo foi chamado fora de tempo. Por isso, o apostolado de Paulo era legítimo. Quando falamos que ele foi o apóstolo dos gentios, isto quer dizer que ele foi a pessoa a quem o Senhor escolheu e enviou para anunciar o evangelho e ser o seu representante na edificação da igreja, além dos limites das nações judaicas. Você sabe que também Paulo pregou aos reis, pregou aos príncipes, pregou para os judeus, pregou para todos, mas o seu chamado específico foi para os gentios. Então, por que Paulo é o apóstolo dos gentios? Segunda pergunta, qual versículo diz que o apóstolo Paulo era apóstolo dos gentios? Então quando você fala assim, Paulo é apóstolo dos gentios, você tem que provar na Bíblia. Então nós vamos provar na Bíblia. Muitos versículos bíblicos fazem referência ao ministério de Paulo, como apóstolo dos gentios. Em Atos dos Apóstolos, por exemplo, lemos sobre como o próprio Paulo afirmou que Deus havia enviado aos gentios de longe. Você vai encontrar isto em Atos 22. Atos 22,
21. Olha o que ele disse. 22, 21. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe, para os gentios. Então aqui nós estamos tendo palavra de Cristo que foi dita pelo homem de Deus para Paulo, que Paulo seria um homem que seria enviado para pregar aos gentios. Muita gente não dá importância a isso. A pregação de Paulo, a pregação de Pedro, todo mundo acha que todos os apóstolos têm a mensagem para a igreja de hoje. É difícil você falar isso, mas não tem. Tudo que os 12 apóstolos que foram chamados por Jesus nos dias da sua carne, quando eles escrevem alguma coisa que contradiz aquilo que o apóstolo Paulo escreveu, aí você tem que fazer uma separação para quem os discípulos, os apóstolos estavam se direcionando, para quem que ele estava falando. Pegaram tudo da Bíblia e jogaram na igreja. Mas pastor, mas a Bíblia não é a palavra de Deus? A gente não tem que viver tudo que está na Bíblia? Irmãos, existe um Antigo Testamento e existe o Novo Testamento. Você quer viver o quê? O velho ou o novo? Então você não pode pegar o velho e trazer. O que a igreja hoje fez e vai fazer sempre? Traz o Antigo Testamento. Se construir o templo de Salomão, isso é a maior prova que está trazendo o Antigo. As igrejas, a maioria delas são raras, que não tem uma arca dentro da sua igreja. Sabe aquela arca que eles mandam fazer? Porque como é que vou dizer? Da espiritualidade. Dá uma sensação que Deus está ali. Eu não tenho a sensação que Deus está aqui. Eu sei que Deus está aqui, irmãos. Porque se você tem sensação, isso é carne. Sensação é coisa da nossa carne. Ai, eu estou sentindo. Ai, eu estou sentindo. Isso é carnalidade. Isso não tem nada a ver. Coisas espirituais você não sente, você vive. Você vive. Você vive. Então, abençoados, Paulo foi chamado, mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe, para o gente. Inclusive, a declaração final de Paulo, nesse mesmo livro, testifica: a salvação de Deus foi enviada aos gentis. Você vai confirmar também em Atos 28, olha lá, Atos 28, 28, diz assim a palavra do Senhor: tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Então diz que esta palavra tinha que chegar aos gentios. E para isso acontecer, Deus fez uma manobra no coração dos judeus. Às vezes você vê umas declarações de alguns judeus. Eu ouvi uma, eu ouvi alguém dizer, um pastor que acredito que ele não vai mentir publicamente, mas como é costume de alguns pastores mentirem, você não sabe nem se está falando verdade. Que ele perguntou, ele estava no avião indo para Jerusalém, alguma coisa assim, e ele perguntou qual era a importância de Jesus para ele, sendo judeu. Ele falou: Jesus é um nada, esse que veio aí é um fracassado, o que o nosso vai chegar ainda. Então, para a maioria dos judeus, esse Cristo, ele fracassou. Ele não... Porque o que os judeus esperavam? Um libertador, alguém que pegasse em arma, espada, reunisse exército e fosse contra
toda tirania, toda autoridade maligna e derrotasse. Mas Jesus não veio para isso. Jesus veio para buscar as ovelhas perdidas. Jesus não veio para promover guerra. Jesus não veio para promover divisão. Jesus não veio para isso. Jesus veio para salvar. Então eles não entenderam, e às vezes a gente se revolta com esse tipo de declaração de um judeu, né? A gente fala, pô, que cara do demônio. Não, é o próprio Deus que endurece o coração dessa gente para que a plenitude dos gentios chegue, irmão. A igreja gentílica tem que ser salva. Tem um povo que é salvo por Jesus, mas a palavra tem que chegar até eles. E quando a plenitude chegar aos gentios, os judeus vão começar a se renderem ao Cristo ressuscitado, ao Deus único e verdadeiro. Vão começar. Então, na carta aos Romanos, Paulo declarou: porque convosco falo gentis, que enquanto for apóstolo dos gentis, glorificarei o meu ministério. Veja isto aí, irmão, em Romanos 11, 13. Romanos 11, irmão, bota no 1. Aqui você vai ter aquilo que eu acabei de falar em síntese, você vai ter aqui ele escrito pelo apóstolo Paulo. Olha aqui. Porventura, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Está falando de quem? De quem? Dos judeus. Aí Paulo responde: de modo nenhum. Porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão Deus não rejeitou. Ou não sabeis o que a Escritura refere-se a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, só eu fiquei e procuram tirar-me a vida. Que ele disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Tá, esses estão aqui no Brasil hoje ainda, esses homens que não se dobram para Baal, estão aqui. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobreveio um remanescente segundo a eleição da graça, e esse é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca? Isto não conseguiu, mas a eleição alcançou, e os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento. Olha aqui, quem é que fez com que eles não entendessem, não recebessem? Quem fez? O próprio Deus. Deus deu espírito de entorpecimento, não consegue discernir nada. Olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje, podemos dizer assim. E diz Davi: tornei-lhes a mesa em laço e armadilha em tropeço e punição. Endureça-lhes os olhos para que não vejam, e fique para sempre encurvados as suas costas. Tudo Deus está fazendo com os judeus. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação. Aleluias! Veio a salvação para pô-los em... O povo judeu, ele tinha um ciúme porque a ele foram dados os oráculos de Deus, né? A palavra foi dada para eles. Eles são o povo de origem escolhida, conhecida, é o povo particular de Deus. Mas Deus endurece por nós, pelos gentios, outras nações. E veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Eles têm. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios,
quanto mais a sua plenitude, quando vier sobre ele a revelar, o Cristo ser revelado ao coração deles, né? É como Deus fez lá no Egito, né? Com o faraó. Na primeira praga, o faraó já liberava o povo, mas o próprio Deus fez o quê? Deus é dono dos corações, irmãos. Oh, meu marido tem um coração duro. Tem nada, tem não. Em riqueza para os gentis, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentis, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentis e glorifico o meu ministério. Paulo está dizendo, agora vou correr aí, vou glorificar o meu ministério. Tá bom? Tá bom até aqui. Então você percebeu que esse endurecimento para que a palavra chegasse até nós é culpa de Deus. É culpa de Deus. Quando eles rejeitam, quando eles dizem não, é Deus que está por detrás. Não fica preocupado, que na hora que Deus chama, ninguém pode resistir. Ele falou, quem jamais resistiu à sua vontade? Quem jamais resistiu? Então, os crentes de Éfeso, Paulo disse também para eles, que ele foi chamado para os gentis. Efésios 3, versículo 8, 7, irmão, bota no 7, 8, 7, 8, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedido segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então Paulo está falando, olha, a mim, que sou considerado o menor, eu sei que eu sou o menor, foi-me dada esta responsabilidade de pregar aos gentis, pregar esta graça, pregar o evangelho, pregar as insondáveis riquezas. Ele fala, as insondáveis riquezas. Irmãos, o que você escuta aqui são insondáveis riquezas, não é? Sobe Zaqueu na árvore, desce Zaqueu da árvore, joga pedra no Golias. Não é isso, irmão. Isso não são insondáveis riquezas. Isso são mensagens para colocar o homem lá em cima, sabe, Deus lá embaixo. São insondáveis riquezas. Deus te chamou, irmão. Deus te chamou. Então ele falou, mais tarde escrevendo a Timóteo, mais uma vez Paulo afirmou ele diz, para que ele foi chamado, né? Você vai encontrar isto lá, 1 Timóteo 2, (6 e 7). Olha o que ele disse: a qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Você sabe, quando a palavra diz todos, não é todos, é todos os escolhidos, todos os eleitos, todos os predestinados. Porque se a palavra dissesse todos, Jesus não diria que existem ovelhas e cabritos. Jesus não diria isto. Jesus não diria, vocês são filhos do diabo. Então quer dizer que esse todos não é todos na totalidade. Igual quando diz assim, a palavra de Deus foi pregada naquela cidade e toda a cidade veio. Como é que toda a cidade ia entrar dentro de um espaço desse aqui? Então todo, não era todo na totalidade. A qual assim mesmo se deu em resgate por todos, testemunhando que se deve prestar em tempo oportunos
tempos oportunos. Para isto, fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, e não minto, mestre de quem? Dos gentios na fé e na verdade. Então Paulo falou, Deus me chamou a mim. Irmãos, eu louvo a Deus, que Deus tirou o legalismo da minha mente, Deus tirou o espírito de acusação, de tanto de acusar os outros, como de receber acusação. Não há nenhuma condenação para você que está em Cristo Jesus, que passou da morte para a vida, que não vive segundo a carne, mas vive segundo o Espírito. Então Paulo, ele disse Atos, ele disse aos Romanos, ele disse aos Efésios, ele disse ao seu filho Timóteo, numa das passagens em que o apóstolo dos gentios mais aprofundou a questão da origem do seu ministério, ele afirmou que, embora tivesse sido um judeu extremamente capacitado e muito zeloso dentro do judaísmo, seu ministério não repousava nessas coisas, porque na verdade Deus o havia separado desde o ventre de sua mãe e o chamado por sua graça no tempo oportuno para que ele anunciasse o evangelho aos gentios. Isto você leu comigo e vai ler de novo lá em Gálatas 1, 14 ao 16. Gálatas capítulo 1, versículo 14 ao versículo 16. Olha o que ele disse: e na minha nação, quanto ao judaísmo, olha, Paulo no judaísmo, ele era excelente, avantajava-me a muitos da minha idade. Eu digo isto, às vezes as pessoas, pastor, a igreja tem que fazer assim, sabe, campanha, corrente, vamos dar isto para o povo vem, vai vir de monte. Irmão, essas feitiçarias eu já sei, isso aí eu conheço. Igreja que precisa de campanha, de corrente para trazer pessoas, não tem Cristo, porque a Bíblia diz, quando você fala de Cristo, você atrai os deles para Ele. Quando você fala de campanha, você atrai todo tipo de gente. Mas quando você fala de Cristo, só quem ama Cristo é o povo de Cristo, irmão. É o povo de Cristo que ama Cristo. Aí você vê umas igrejas aí com milhares de pessoas, uma perturbação do inferno. É um grupo que briga com outro grupo, é o grupo que divide, é o grupo que dá não sei o que. Olha, eu tenho que fazer a ceia, eu que tenho que fazer a ceia, eu tenho que botar cacho de uva para cá e não sei o que para ali. Não faz ceia, senão o meu grupo faz assim. Meu Deus! A cantina do grupo, ela que vende mais, a gente tem mais poder de Deus. Olha a igreja é isto. Se pega uma igreja com 500, 200 pessoas, divide a igreja, grupo. Aí fica um grupo querendo aparecer mais do que o outro. Quem sabe disso? O pau quebra. É uma carnalidade só. Paulo falou aqui, na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então, no Ministério da Restituição, nós não temos tradições aqui de igreja católica, de igreja evangélica. Nós temos aqui a palavra que foi dada ao apóstolo Paulo. Se você quer seguir a Cristo, você tem que seguir alguém que fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você não escuta nenhum apóstolo, mesmo aqueles que andaram com Jesus, mesmo aquele que a sombra dele curava, não manda ninguém imitá-lo. Mas você vê Paulo falando 3 a 4 passagens bíblicas, fala a Coríntios, fala aos Filipenses, fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então Paulo chama a responsabilidade de um retrato fidelíssimo de um cristão, de um seguidor de Cristo. Olha para mim e me imite, porque eu sou um imitador do Cristo ressuscitado. Então é isto que eu faço. Pastor, mas Jesus, ele é o Jesus da sua vida? Claro. E o apóstolo Paulo também é o Jesus da sua vida? Não. E os apóstolos, os outros são do diabo? Não, são pastores, são homens daqui. Mas quando eles vêm com palavras que contrariam alguma coisa, a gente tem que ficar atento para quem que eles estão dizendo aquilo. Deixa eu ver se eu acho aqui. 2 de Pedro,
capítulo 3. Versículo 14, 15, 16 ao 18, vamos ver até o 18. Olha o apóstolo Pedro falando aqui. Por esta razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensível. Tende por salvação, presta atenção, Pedro falando algo, a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Pedro faz referência a Paulo. Ele deveria isolar o apóstolo Paulo, que Paulo não estava na escolha dos 12. Paulo diz que Jesus apareceu para ele e o chamou. Como é que esses 12 poderiam acreditar que não era uma cascata? Como a maioria das pessoas diz, Deus me apareceu para mim, me levou no inferno, eu vi lá as irmãs que cortam cabelo, as irmãs que pintam a boca de batom, estava tudo lá no inferno. Mentira! Se essas bruxas, que a maioria são bruxas, né, forem no inferno, o diabo segura elas lá, porque ela é de lá. Como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então Pedro está falando, Deus falou a Paulo numa sabedoria, ele deu uma sabedoria para Paulo tremenda, olha aí. Ao falar acerca destes assuntos, Pedro aqui está falando da vinda do Senhor, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, falando que Paulo falou em todas as suas epístolas da vinda do Senhor, nas quais há certas coisas que difíceis. Então, quando as pessoas se deparam com coisas difíceis, sabe o que elas fazem? Elas procuram as mais fáceis. Vamos ouvir Zaqueu subir na árvore. Vamos construir um boneco de inflável e vamos jogar pedra, chamar ele de Golias. Ali está o nosso demônio. Todos os nossos problemas estão naquele boneco. Se eu derrubar ele com pedrada, meus problemas acabaram. Não acabou coisa nenhuma. Isso é papo furado. Isso é conversa fiada. Isso é mentiras. Então as pessoas vivem dessas lorotas. A igreja vive de lorota, irmão. Aí quando depara com coisas difíceis, aí o que elas apelam? Apelam para quando elas falam, não, o pastor lá vai fazer uma corrente, sabe, a corrente agora dá certo, agora vai. É a mesma coisa, 50 anos a igreja fala a mesma coisa, agora vai, e vai para a fogueira santa, e vai para a fogueira do Satanás, e vai lá, e olha o ungido, e sabe, essas coisas que você sabe. Pedro falou, Paulo escreveu coisas difíceis de entender, que os ignorantes, o que eles fazem? Eles são estáveis, o que eles fazem? Sabe o que eles falam? Vai para aquela igreja de Pedro Inácio não, primeiro que eu não tenho igreja nenhuma, igreja de Cristo, ali é a igreja da facilidade, igreja está na graça, isso é para pecar, porque eles fazem o quê? Eles são ignorantes, eles são estáveis, eles fazem o que com a palavra? Deturpam, então eles deturparam a palavra do apóstolo Paulo, e eles estão ainda hoje deturpando, pondo medo no coração das ovelhinhas. Tem centenas que estão aqui agora nos ouvindo, tem quase 4.000 ovelhinhas nos ouvindo, estão loucas para largar a lei, irmão, louca, mas tem medo dos seus pastores, que eles falam tanto mal. Tem pregadores que deveriam pregar o evangelho, fica pregando só nós, falando do erro da graça, dizendo que a graça é perigosa. Irmão, se não é a graça, nós não somos salvos. Que graça perigosa? A graça é o amor, a graça é a misericórdia, a graça é a compaixão, a graça é a bondade. Se não é a graça, ai de nós, todos nós iríamos para o inferno, sem parar na porta, direto. Mas a graça nos alcançou por este homem chamado Paulo, pela mensagem dele.
Então diz, olha aqui, ó, nas quais certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos que não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, a igreja está agarrada aos insubordinados. O que é um insubordinado? Alguém que sabe que a Bíblia, a palavra está aqui, está falando a palavra, fala, não aceito isso, não aceito, não é pela fé, não, eu tenho que jejuar para ter poder, não tem que jejuar para ter poder, você tem que crer. Se você creu, você recebeu o Espírito, e o poder não está em você nem em mim, o poder está no Espírito. O poder está no Espírito. Que quando eu jejuo, eu estou mortificando a carne, então eu vou virar um faqui, já sou um faqui, não sei que eu vou virar um faqueiro, para ter poder, e recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, diz o Senhor. Atos 1:8, está escrito, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, foste batizado com o Espírito Santo da promessa. Todos quantos foram batizados com o Espírito Santo, receberam o poder. Então, se eu digo que um rito humano me dá poder, eu anulo o Espírito. Quando eu digo que um rito humano me perdoa, como o batismo nas águas, eu sou perdoado, eu anulo a morte de Cristo. Nós fomos perdoados na sua morte, nós fomos lavados do nosso pecado no sangue de Jesus, não em água de batistério. Água não purifica ninguém, água pura, nem só água pura sem sabão e sem dar uma esfregada com aquelas unhas grandes aí, colada, não tira a sujeira, não tira a sujeira. Então como é que uma água pode mudar o interior de alguém? O que muda o interior é a verdade que entra na nossa mente, irmão. Ela te libertou, agora você está livre. Não está livre para viver na carne, não, está livre para servir a Deus, tá bom? Então você viu aí Pedro elogiando o apóstolo Paulo, a pregação do apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo pregou o evangelho apenas aos gentios. A verdade é que ele evangelizou muitos judeus, inclusive uma das suas estratégias missionárias era pregar nas sinagogas das cidades onde chegava, para alcançar judeus, prosélitos, gentis. Isto, de acordo com a explicação do Senhor, deu a Ananias, quando disse que Paulo era um vaso escolhido para levar o seu nome diante dos gentios. Está lá em Atos 9:15. 9:15 de Atos. Olha o que diz. Mas o Senhor lhe disse, Ananias, trazendo a palavra a Paulo, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, por isso que Paulo não ligava para o sofrimento, porque ele já sabia qual era o seu destino, era sofrer para implantar a igreja. Essa igreja aqui, Restituição, é de Cristo, mas Paulo é o apóstolo da igreja, ele que ensina a gente, ensina ou não ensina, irmão? Ele que nos ensina. Então, igreja do Senhor, caminhando agora para os 5 minutos finais, a importância do trabalho do apóstolo dos gentios. A importância do trabalho de Paulo como apóstolo dos gentios é muito grande. Paulo fundou várias igrejas em diversos locais do Império Romano, inclusive muitas das igrejas na Ásia Menor parecem ter sido fundadas por Paulo durante o seu empreendimento missionário. Como o apóstolo dos gentios, sem dúvida, Paulo foi o missionário mais importante da história
da igreja cristã. Seu ministério foi fundamental para que número de cristãos passassem algumas centenas de pessoas no início da igreja primitiva para milhares de pessoas na década seguinte. Então, por causa da pregação do apóstolo Paulo, milhares de pessoas foram alcançadas. Estima-se que o seu trabalho tenha impactado direta e indiretamente quase 500 mil de pessoas naquele tempo. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, diz que durante o trabalho de Paulo na Ásia, todos que habitavam naquela província romana ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Você veja aqui, Atos 19:10. 19:10, põe lá, irmão. 19:10. Durou isto por espaço de 2 anos, pregação do apóstolo Paulo, em algum lugar, né? Dando ensejo que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Ele ficou 2 anos. Quando você pensa na população de hoje, na população do apóstolo Paulo, era bem menor. Provavelmente, ele deve ter impactado toda a Ásia. Provavelmente, Cristo foi conhecido em todos esses lugares lá, toda a Ásia. Por causa, ele diz que ele durou lá 2 anos falando de Cristo. A contribuição doutrinária do apóstolo dos gentios para a igreja de todas as épocas, nos lugares, também foi imensurável. Paulo não inventou sua própria doutrina. Muitos dizem que nós inventamos nossa doutrina. Eu já disse aqui, eu fui pregar uma vez, quando eu estava na Bahia, numa igreja grande, uma igreja pentecostal muito grande, cheia. Fizemos o culto até num quintal lá, muita gente. Eu começava a dizer: irmãos, vamos abrir aqui em Tito. E o pastor da igreja sentado na minha frente assim. E eu olho assim, quando eu vejo logo, quando a pessoa conhece a Bíblia, quando ele pega na Bíblia. Aí o cara vai procurar Tito lá perto de Gênesis. Eu falei, não conhece. Aí vai puxando para Êxodo, e vai puxando para Levítico, e vai puxando para Juízo, vai puxando. Aí, quando ele já estava lá, quase chegando em Malaquias, eu já estava em 2 de Timóteo. E eu estou vendo que ele está furioso lá, procurando os versículos, e daqui a pouco, no 3º ou 4º versículo que eu mandei a igreja abrir, que provavelmente, se o pastor não sabia onde estava, a igreja também não sabia onde estava, né? E daqui a pouco o pastor, com a Bíblia grossa, aquela Bíblia devia ter o inário, devia ter, sei lá, até a Bíblia católica ali junto, devia ter tudo ali, a Bíblia grossona. Ele jogou a Bíblia para o canto e me olhou com uma cara tão feia, eu falei, agora eu apanho. Por quê? Porque ele achava que eu tinha inventado aquilo. Ele falou, onde o senhor achou aquelas coisas que o senhor disse? Eu falei, coisas? É a Bíblia, é a graça de Deus, é o pacto da graça, está ali. Vocês não conhecem, mas vocês estão conhecendo agora. Então diz que Paulo não inventou a sua própria doutrina, mas ensinou o que ele recebeu diretamente do Senhor. As suas epístolas são são muitas claras quanto a isso. Olha só, Gálatas 1, volte lá, irmão, para a gente terminar. 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo. Aí dá um entendimento que Paulo inventou isto. Porque o que se falava? Se falava o que os profetas falaram. O que Moisés escreveu. Era isso que se falava. Aí vem Paulo falando o mistério da deidade, Cristo é Deus. Vem Paulo dizendo que agora o Espírito está em tua vida, não mais te visita, que na antiga aliança o Espírito fazia visita, hoje ele passa a morar na nossa vida, ele é morador da sua vida. Pastor, e quando eu faço aquele negócio ruim, ele está lá, triste, mas está lá. Você sabe que ele está lá, porque na mesma hora, o sentimento de amargura bate na tua mente, quando você transgride. Cadê os honestos?
É por causa do Espírito. Se não fosse o Espírito, você não teria esse sentimento de amargura. Faço, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não recebi nem aprendi de quem? De homem algum, mas mediante uma... A Bíblia se divide assim, ó. História, inspiração e revelação. Você decide o que você quer viver. Tem igreja que fica só da história. Ah, Zaqueu que subiu, o Davi não sei de que, e Golias, sabe, não sei o que, contando as histórias. Ah, a mulher de hemorragia, tadinha, a mulher vinha andando, tadinha, sem força, corria. História. Agora existe uma palavra que Paulo diz, mediante... É isto que a igreja tem que viver. Mas isto é raro demais, porque história não muda a vida. Eu vou te contar a história do Chapeuzinho Vermelho, quero ver se você vai virar Chapeuzinho Vermelho. Eu vou te contar a história da Branca de Neve, você vai virar Branca de Neve? Não vai. Nenhuma história vai mudar a sua vida. O único que muda a sua vida é o Evangelho, que Paulo disse, eu não tenho vergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Aí ele diz, nem aprendi de homem algum. Paulo falou, eu não aprendi de Pedro, de Tiago, de João, de Mateus, mas mediante uma revelação. De quem? Então quem revelou o Evangelho para Paulo foi Jesus. Não o Jesus que chamou os 12, o Jesus depois que ressuscitou, o Cristo ressuscitado, ele colocou essa missão para nos salvar, irmão. Tudo isto com o propósito de salvar você, salvar a mim. 1 Coríntios 11, 23. Terminamos. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. Então Paulo recebeu de quem? Então tudo que Paulo escreveu, ele recebeu do Senhor. Então, amados, daqui para frente, daqui as mensagens que seguirão, os próximos cultos até o final do ano, Paulo vai educar a igreja. Eu quero que você acredite em cada palavra, e desfrute de cada palavra, e descanse em cada palavra, e viva cada palavra que Paulo vai deixar para a gente aqui, porque ele não recebeu de homens, diz que ele recebeu do próprio Cristo, ele falou, eu recebi do Senhor. Aqui ele está falando da ceia, que ele recebeu do Senhor, até a ceia ele diz que ele recebeu do Senhor. Então, igreja, além disso, Paulo exerceu um papel primordial para a resolução da questão da aceitação dos gentios dentro da comunidade cristã. Você sabe que foi uma briga, né? Tem que se circuncidar, se não se circuncidar, não é salvo. Você quer ver aqui? Acho que é Atos 15, terminamos. Vamos fazer aqui uma brincadeira rápida. Olha aqui, a briga do apóstolo Paulo. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de quem? Não podeis ser salvos. Essa era a briga do apóstolo Paulo. Eles diziam, olha, se vocês não circuncidarem, vocês não podem ser salvos. De lá, e Paulo falou, até Barnabé foi coagido. Então os meus cooperadores foram coagidos a circuncidar para ser salvos. Ficaram com medo, né? Se não circuncidar, segundo o quê? Segundo o quê, irmão? Costume de quem? Eu vou trazer costume de quem para cá? Não vou. Eu não vou trazer costume de Moisés, porque eu tenho uma palavra fresquinha, pão fresco para a igreja gentílica, para o povo escolhido, aquele que Deus endureceu dos judeus e amoleceu dos gentios. Você lembra como você estava?
na bebida, na droga, na farra. Você parecia que você era inimigo de Deus como eu. Mas a Bíblia diz que ele foi lá, usou uma palavra, usou alguém, usou uma pregação, e ele foi lá e te transformou o teu coração. Inclinou o teu coração. Ele que inclina o coração. Que não vem pelo amor, vem pela dor. Não vem pela dor, amado, vem pelo amor. Jesus morreu por amar a igreja, irmão. Amém, igreja? Assim disse o Senhor. Amém, 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 amém. Glórias a Deus.